Oi, Pimpolho, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E já roda o relato aí. Nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tanto em questão de horas. Sou caminhoneiro há mais de 15 anos e já enfrentei de tudo nas estradas. Pneus furados no meio do nada, tempestades que pareciam o fim do mundo, até mesmo tentativas de assalto em postos de combustível. Mas nada se compara ao que aconteceu comigo há 3 semanas, numa estrada secundária perto da divisa com Santa Catarina. Era uma noite de inverno particularmente rigorosa, com a previsão anunciando a pior nevasca dos últimos anos naquela região. Eu deveria ter cancelado a viagem, deveria ter ouvido o dono do último posto onde parei quando ele disse que o tempo estava piorando rapidamente. Mas o frete era importante, pagava bem e eu tinha prazos apertados para cumprir. Como todo caminhoneiro sabe, na nossa profissão, tempo parado é dinheiro perdido. Então, segui viagem, mesmo com os flocos de neve começando a cair mais densos a cada quilômetro. A visibilidade ia diminuindo gradualmente e eu reduzi a velocidade, apertando os olhos para enxergar a estrada à minha frente. O limpador do para-brisa trabalhava sem parar, lutando contra a neve que se acumulava. Era por volta das 9 da noite quando entrei em um trecho mais isolado da estrada, sem iluminação além dos faróis do meu caminhão, sem sinal de celular, só eu e aquela imensidão branca que se formava ao meu redor. Foi quando aconteceu. No meio daquela solidão branca e silenciosa, meus faróis iluminaram uma silhueta feminina parada no meio da pista. Ela surgiu tão de repente que meu coração quase parou. Vestia roupas escuras e estava com os braços estendidos na minha direção, como se implorasse por ajuda. Meu instinto de sobrevivência gritou imediatamente que havia algo errado. Ninguém estaria parado ali, naquele frio cortante, naquela estrada deserta, a menos que fosse uma emergência muito grave ou algo pior. Não tive tempo para analisar a situação. Em uma fração de segundo, pisei no freio e girei o volante bruscamente para a direita, sentindo o peso da carreta tentar me arrastar para fora da estrada. Os pneus derraparam na neve e eu senti aquela sensação terrível de perda de controle, enquanto o caminhão deslizava perigosamente. Por um momento achei que ia tombar, o coração disparado, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante e aquela adrenalina que só sentimos quando estamos a um passo da morte. Consegui parar o caminhão a poucos metros da valeta, inclinado em um ângulo perigoso, mas ainda sobre as rodas. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que parecia querer sair pela boca. Quando olhei pelo retrovisor, não havia mais ninguém na estrada. A mulher tinha desaparecido. Naquele momento, pensei que talvez tivesse sido apenas uma sombra, uma ilusão criada pelo cansaço e pela péssima visibilidade. Sentei ali por alguns minutos, tentando recuperar o controle, convencendo a mim mesmo que tinha sido só uma alucinação, causada pelo cansaço. Afinal, eu estava dirigindo há mais de 10 horas, com apenas paradas rápidas para café e banheiro. Mas algo dentro de mim não se convencia totalmente. Aquela silhueta tinha parecido tão real, tão nítida apesar da neve. Decidi não pensar mais nisso e seguir viagem. Já estava atrasado e aquela nevasca só piorava a cada minuto. Manobrei com cuidado, voltando para a estrada, e continuei em velocidade ainda mais reduzida, com todos os sentidos em alerta máximo. A neve caía cada vez mais densa, criando aquela sensação sufocante de isolamento total. O rádio só captava estática, o celular sem sinal, e a sensação de que algo não estava certo só crescia dentro de mim. Decidi procurar o primeiro posto ou parada que encontrasse para esperar a tempestade passar, ou pelo menos diminuir um pouco. Depois de uns 20 minutos dirigindo naquela tensão,
avistei algumas luzes fracas à distância que pareciam indicar um pequeno posto de combustível ou um ponto de parada. Nunca senti tanto alívio ao ver luzes no meio do nada. Não era um lugar que eu conhecia das minhas rotas habituais, mas naquele momento qualquer refúgio serviria. Era um posto pequeno, com aparência antiga, apenas 2 bombas de combustível e uma lojinha de conveniência com as luzes fracamente acesas. Não havia outros veículos por ali, o que não me surpreendeu, considerando o tempo terrível. Estacionei o caminhão ao lado da loja, desligando o motor que roncou antes de silenciar. O vento uivava lá fora, balançando as placas de metal enferrujadas do posto, criando um rangido agourento que me deixou ainda mais desconfortável. Peguei minha jaqueta mais grossa, coloquei o gorro e me preparei para enfrentar o frio cortante até a lojinha. Assim que desci do caminhão, a neve e o vento me atingiram como um tapa na cara, fazendo meus olhos lacrimejarem instantaneamente. Caminhei curvado contra o vento, tentando me proteger o máximo possível, e entrei rapidamente na lojinha. O interior era simples e mal iluminado, com algumas prateleiras de produtos básicos, um balcão com uma cafeteira antiga e um homem de meia idade atrás do caixa que me olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo que não consegui identificar. Na hora, noite difícil para estar na estrada, ele comentou, enquanto eu bati os pés para tirar a neve das botas. Concordei, explicando sobre a nevasca que piorava e perguntando se poderia ficar estacionado ali até que o tempo melhorasse um pouco. Ele deu de ombros, dizendo que não havia problema. Enquanto ele me servia um café preto e forte, comentou algo sobre como a estrada estava perigosa naquela noite, não só pelo tempo. Quando perguntei o que ele queria dizer, ele desviou o assunto, mas percebi uma tensão estranha em sua postura. Estava prestes a insistir na pergunta quando ouvi o sino da porta, indicando que alguém mais havia entrado. Quando me virei para ver quem havia entrado, meu sangue gelou nas veias. Era ela, a mesma mulher que eu tinha quase atropelado minutos antes, agora ali, a poucos metros de mim, gotículas de neve derretendo em seu casaco escuro. Nossos olhares se cruzaram por um instante e eu poderia jurar que vi um brilho de reconhecimento nos olhos dela, seguido por algo que parecia um sorriso discreto. Como ela tinha chegado ali tão rápido? E por que não parecia nem um pouco abalada depois de quase ser atropelada no meio de uma nevasca? Tentei disfarçar meu choque, virando-me novamente para o balcão e fingindo interesse no meu café. Mas meus dedos tremiam levemente ao segurar a xícara. Pelo reflexo no vidro sujo atrás do balcão, observei que ela caminhava até o outro extremo da loja, pegando alguns itens nas prateleiras. O atendente também parecia tenso com a presença dela, seus olhos indo e voltando entre mim e a mulher, como se estivesse tentando me alertar sobre algo. Minutos depois, a porta se abriu novamente e entrou um homem alto e forte, vestido com roupas de inverno, o rosto parcialmente coberto por um cachecol grosso. Ele trocou um olhar com a mulher e depois olhou diretamente para mim. Havia algo predatório naquele olhar, algo que fez meus instintos de sobrevivência dispararem imediatamente. Decidi que era hora de ir embora, nevasca ou não. Terminei meu café rapidamente, deixei algumas notas no balcão e murmurei um agradecimento ao atendente, dirigindo-me para a porta sem olhar diretamente para o casal. Saí rapidamente para o estacionamento. O vento cortante era agora o menor dos meus problemas. Meu único pensamento era entrar no caminhão e sair dali o mais rápido possível. Enquanto caminhava apressado, escutei a porta da loja se abrir novamente atrás de mim. Não precisei olhar para saber que eram eles. Acelerei o passo, o coração martelando no peito, a neve dificultando cada movimento. Estava a poucos metros do caminhão, quando ouvi uma voz feminina me chamando. "Ei, motorista, espera um pouco." Ignorei e continuei andando, já tirando as chaves do bolso.
foi quando senti algo duro pressionado contra minhas costas e a voz masculina, baixa e ameaçadora. Nem pense em correr. Era uma arma. Meu corpo inteiro congelou, não pela neve, mas pelo terror que me invadiu. As chaves, exigiu o homem, enquanto a mulher contornava para ficar de frente para mim, também empunhando uma arma. Seu rosto agora mostrava uma frieza calculista, nenhum vestígio da pessoa em perigo que eu tinha visto na estrada. Percebi então que tinha caído em uma armadilha elaborada. Eles provavelmente faziam isso com frequência. A mulher se posicionava na estrada como isca, fazendo os motoristas pararem ou desviarem e depois seguiam suas vítimas até um local isolado para o assalto. E eu mesmo com anos de estrada tinha caído como um novato. Entreguei as chaves com mãos trêmulas, implorando apenas para que não me matassem. A mulher pegou as chaves e sorriu, um sorriso vazio de qualquer emoção humana. Deite-se no chão, de bruços, mãos na cabeça, ordenou o homem. Obedeci imediatamente, sentindo a neve gelada contra meu rosto, ouvindo o som dos meus próprios batimentos cardíacos. Fiquei deitado ali, com o rosto pressionado contra a neve, sentindo o frio penetrar em minhas roupas e o medo dominar cada centímetro do meu corpo. Conseguia ouvir o som abafado das suas vozes, discutindo algo que não conseguia entender completamente. E agora? Ouvi a mulher perguntar. Pegamos o que precisamos e vamos embora, respondeu o homem. O barulho da porta do meu caminhão se abrindo rasgou o silêncio da noite e logo em seguida ouvi o motor sendo ligado. Era como se estivessem arrancando um pedaço de mim. Aquele caminhão era meu ganha-pão, minha casa nas estradas, resultado de anos de economia e trabalho duro. E agora estava sendo levado diante dos meus olhos, sem que eu pudesse fazer nada. Senti uma raiva impotente misturada ao medo. Ouvi passos se aproximando novamente de mim e me encolhi, esperando o pior. Não se levante por pelo menos 10 minutos, se quiser continuar respirando, disse o homem, chutando neve em meu rosto para enfatizar a ameaça. E não tente nos seguir. Em seguida, para meu espanto, ouvi o som de um outro veículo sendo ligado. Eles tinham um carro estacionado ali, perto. Entendi então. O plano deles era pegar meu caminhão e seguir em 2 veículos. Completa profissionalização do crime. Os pneus cantaram na neve enquanto ambos os veículos se afastavam. E só então percebi que o atendente do posto não tinha aparecido em nenhum momento durante o assalto. Será que ele estava envolvido também? Ou tinha sido ameaçado para ficar longe? Continuei deitado na neve por muito mais do que os 10 minutos ordenados, tremendo não apenas de frio, mas de choque e medo. Quando finalmente tive coragem de me levantar, meu corpo doía pelo tempo imóvel no gelo e minhas roupas estavam encharcadas. O posto parecia estranhamente silencioso. Cambaleei até a lojinha, desesperado por ajuda, e encontrei a porta destrancada. Alô? Tem alguém aí? Chamei, entrando com cautela. O interior estava exatamente como antes, mas não havia sinal do atendente. O café que ele estava preparando ainda estava pela metade na máquina, como se tivesse sido interrompido e abandonado às pressas. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que havia algo errado ali. Muito errado. Fui até o telefone do balcão, rezando para que funcionasse. Por algum milagre, havia linha. Liguei para a polícia com dedos trêmulos, tentando explicar de forma coerente o que tinha acontecido, lutando contra o choque que começava a me dominar. Quando desliguei, notei uma porta entreaberta atrás do balcão. Não sei o que me impulsionou a verificar. Talvez a adrenalina ainda correndo em minhas veias, mas me aproximei lentamente e empurrei a porta. O que vi dentro do pequeno escritório me fez recuar horrorizado. O atendente estava caído no chão, um filete de sangue escorrendo de um ferimento na cabeça. Não estava morto. Percebi com alívio quando vi seu peito se movendo, mas estava inconsciente. Aqueles bandidos tinham atacado ele também, provavelmente assim que entraram, e eu nem tinha percebido. Saí correndo para fora e vomitei na neve.
meu corpo rejeitando violentamente tudo o que estava acontecendo. A realidade daquela situação era demais para processar. Voltei para dentro, tentando me controlar, e procurei algo para ajudar o atendente. Encontrei uma caixa de primeiros socorros embaixo do balcão e fiz o melhor que pude para estancar o sangramento, colocando-o em posição de recuperação, como aprendi nos treinamentos obrigatórios de emergência para caminhoneiros. Nos 20 minutos que se seguiram até a chegada da polícia, fiquei ali, segurando a mão daquele estranho, ambos vítimas da mesma armadilha cruel. Minha mente continuava repetindo as imagens do assalto, como um filme de terror em loop infinito. Quando finalmente ouvi as sirenes, senti um alívio momentâneo que logo se transformou em frustração. Os policiais chegaram com reforço médico para o atendente, que foi rapidamente levado ao hospital mais próximo. Me enrolaram em um cobertor térmico enquanto eu dava meu depoimento, tremendo não só de frio, mas de um medo que parecia ter se instalado permanentemente em meus ossos. O pior foi quando um dos policiais, depois de ouvir minha história, me informou que eu não era o primeiro. Temos pelo menos 3 casos semelhantes reportados nos últimos 2 meses neste trecho. Ele disse, seu rosto grave sob a luz azul e vermelha das viaturas. Sempre o mesmo modus operandi. Uma mulher na estrada durante condições climáticas adversas, um caminhoneiro que para ajudar ou desvia, e depois o assalto em algum ponto isolado. Seu caso é o primeiro em que conseguimos uma vítima viva para contar a história em detalhes. Aquelas palavras caíram sobre mim como um peso mortal. Eu poderia ter sido mais um corpo encontrado em alguma vala, mais uma estatística nas páginas policiais. O oficial explicou que suspeitavam de uma quadrilha especializada em roubo de cargas, que usava métodos cada vez mais elaborados e violentos. Meu caminhão provavelmente já estava sendo desmontado em algum desmanche clandestino, ou talvez até cruzando fronteiras com documentação falsa. A carga, produtos eletrônicos de alto valor, certamente já estava sendo distribuída no mercado negro. Passei a noite toda na delegacia, respondendo perguntas, vendo fotos de suspeitos, tentando reconstituir cada detalhe daquela noite terrível. Pela manhã, fui liberado com a promessa de que fariam o possível para recuperar meu caminhão. Mas tanto eu quanto eles sabíamos que as chances eram mínimas. Um policial mais velho me levou até um hotel na cidade, onde a empresa para a qual eu transportava a carga tinha reservado um quarto para mim até que as coisas se resolvessem. No caminho, ele dirigiu em silêncio, até que finalmente disse algo que me persegue até hoje. Você teve sorte, filho. Os outros não viveram para contar a história. Quando perguntei o que tinha acontecido com as outras vítimas, seu olhar sombrio disse tudo. Deixe pra lá. O importante é que você sobreviveu. Naquela noite, sozinho no quarto de hotel, longe da minha família e sem meu ganha-pão, chorei como não chorava desde criança. Não só pelo caminhão perdido ou pelo trauma do assalto, mas pela certeza terrível de que havia escapado por pouco de um destino muito pior. As semanas que se seguiram foram um borrão de burocracia, depoimentos, ligações com a seguradora e uma sensação constante de ansiedade que não me abandonava. Meu caminhão nunca foi encontrado, como eu já esperava. A polícia conseguiu identificar o casal através das minhas descrições e de imagens de câmeras de segurança de outros postos da região. Aparentemente, eram conhecidos por assaltos violentos nas estradas do sul do país, com várias vítimas em seu histórico. O atendente do posto se recuperou, mas ficou com sequelas do golpe na cabeça. Quando o visitei no hospital, ele me contou que tinha tentado me alertar sobre eles, que já os tinha visto antes rondando o local, mas foi surpreendido antes que pudesse fazer qualquer coisa. Suas palavras me assombraram. Eles estavam te caçando, desde o momento em que você desviou dela na estrada. Nunca vi algo tão calculado, tão frio. A seguradora cobriu parte do prejuízo,
mas não o suficiente para comprar um caminhão novo equivalente ao que eu tinha. Fiquei semanas sem trabalhar, consumido por pesadelos e por um medo irracional de dirigir novamente. Minha esposa insistiu que eu procurasse ajuda psicológica, e foi durante essas sessões que comecei a entender o quanto aquele evento tinha me marcado profundamente. O terapeuta chamou de trauma complexo, mas para mim era simplesmente terror. O puro que voltava todas as noites em sonhos vívidos. O mais perturbador de tudo foi o que descobri 2 meses depois do incidente. Estava finalmente voltando a trabalhar, com um caminhão financiado e rotas mais curtas e diurnas, quando vi uma notícia no jornal local. O casal tinha sido encontrado morto em um confronto com a polícia em uma cidade a cerca de 300 quilômetros daquela estrada. A matéria detalhava seus crimes e mencionava que faziam parte de uma quadrilha maior, especializada em roubo de cargas. O que me gelou o sangue foi a foto. A mulher na imagem não era a mesma que eu tinha visto naquela noite. Tinha características semelhantes, altura, cabelos escuros, mas definitivamente não era a mesma pessoa. Mostrei a foto para a polícia. Insisti que havia um erro, mas me disseram que provavelmente era confusão da minha parte, resultado do trauma e das condições de baixa visibilidade durante o assalto. Mas eu sei o que vi. Sei quem me assaltou. E se não era aquela mulher na foto, significa que ainda estão por aí, continuando com seus crimes. Às vezes, quando estou dirigindo e vejo uma silhueta na estrada, sinto aquele mesmo terror me invadindo. Instalei câmeras no novo caminhão, nunca dirijo à noite em estradas secundárias e sempre verifico o posto antes de parar. Alguns colegas dizem que fiquei paranoico, talvez tenham razão. Mas o que mais me assombra não é nem o assalto em si, é aquela dúvida persistente. Quem era realmente aquela mulher na estrada? E quantas outras pessoas caíram na mesma armadilha depois de mim? Talvez sem a mesma sorte que eu tive. A estrada nunca mais foi a mesma para mim. Aquela sensação de liberdade que todo caminhoneiro conhece foi substituída por um estado constante de alerta, uma desconfiança que nunca se dissipa completamente. E nos dias de neve, quando a visibilidade diminui e o mundo se torna um borrão branco, ainda sinto como se ela estivesse lá fora em algum lugar, esperando por sua próxima vítima. Gente, essa vida de caminhoneiro pra cima, pra baixo, acredito que eles veem muitas coisas nessas estradas. E eu acredito que não seja coisa só da cabeça, não. Acredito que vê muitas coisas mesmo. Muitas curvas que têm energias pesadas. Eu já vi pessoas falando que aqueles locais onde, na beira das estradas, onde colocam aquelas cruzes lá, onde acontece acidente, pessoas, né? Eu já vou dizendo que ali atrai muita atenção de espíritos. Então, essa questão aí de ver coisas nas estradas, eu acho que sim, realmente acontece, né? É aquele negócio, depende da crença de cada um, né? Se eu acredito, certamente ela irá ver mais, né? Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe muito like aí, se inscreva no canal e até o próximo relato. Tchau!